Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos tratar sobre o idealismo, né? Nós temos na nossa aula 10 lições, tá bem? Então, nós vamos tratar, no primeiro momento, sobre as principais referências desse idealismo, né? Qual é a origem histórica, né? Ele já aconteceu em outros momentos da história da filosofia? Então, é isso que nós vamos ver. Até chegarmos no idealismo alemão, né? E os principais teóricos desse idealismo alemão, também até chegarmos o principal expoente do idealismo, que é Hegel, né? Então, em Hegel nós vamos trabalhar, falar sobre essas principais obras, né? E também tratar do idealismo conforme a teoria hegeliana, né? Aqui ele trata a realidade, então, como espírito e traz um aspecto muito importante para o pensamento, né, contemporâneo, que é, né, a teoria da dialética, né? Ele vai estudar o movimento, né, a história, né? E esse pensamento vai contribuir muito, né, para trazer uma nova abordagem da filosofia. Dentro da dialética também tem um outro aspecto muito importante do pensamento hegeliano, que é a ideia de contradição. A contradição, então, enquanto mola propulsora aí do movimento, né, da vida, né, da história. E, né, um conceito muito importante no pensamento de Hegel é o conceito sobre o espírito absoluto, saber absoluto, que é esse que controla o real, né, e como é que isso se dá, e as críticas que ele vai sofrer em relação a esse idealismo, né? E a importância também da filosofia para Hegel, que é a partir da filosofia que nós chegamos, então, ao conhecimento da coisa em si, né? Então, nós vamos, né, aqui começar com a nossa introdução e, num primeiro momento, vamos definir aí o que é essa palavra idealismo, né? Então, idealismo é uma doutrina de pensamento que entende a realidade como um resultado das ideias, né? A grande discussão, né, da contemporaneidade é pensar sobre qual a origem de todas as coisas. Quem vem primeiro, a ideia ou a matéria? Né? Então, a gente vai ter duas oposições aí nesse período da história da filosofia, né, que ainda é considerado um período moderno, diferente aí da cronologia da história, né, que já é uma época contemporânea, após a Revolução aí, francesa. Então, na verdade, nessa transição aí. Então, o Hegel, né, é um desses teóricos principais, vai estar aí logo após a Revolução Francesa. E essa doutrina, ela, na verdade, né, como a gente vê, ela tem todo um processo histórico, né, que vai desde Platão a Kant, e né, vai ter o seu coroamento em Hegel. A gente tem outros filósofos aí também na Alemanha. Então, a grande discussão é pensar, né, qual é, né, nesse processo de criação do mundo, quem vem primeiro. É uma pergunta muito difícil de responder, né? Até na biologia, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? E nesse caso, quem vem primeiro, a ideia ou a matéria? Os idealistas vão né, trazer a informação de que, na concepção teórica deles, né, é a ideia, a razão, né, a grande criadora do mundo, e eles vão ir defendendo essas ideias, né? Mas isso já vem na história da filosofia, né? Como a gente já viu aí em outros momentos nas nossas aulas, né, com a filosofia antiga, por exemplo. Bem, então, voltando aqui, né? Nós temos aí o pensamento de Platão, que é uma inspiração do idealismo aí já, né? O Platão trabalha com a teoria das ideias, que quem que cria o mundo físico? O que é o mundo físico, o mundo material? Nada mais do que uma cópia, né? Imperfeita do mundo das ideias. Então, há um idealismo em Platão. A gente estudou o racionalismo de Descartes, né, cartesiano, né, que ele, né, aquela dúvida metódica, a gente começou o ano falando sobre ele, e ele vai dizer, então, que o conhecimento verdadeiro mesmo só pode, né, se dar pela razão e estar na razão, né? E depois, a gente viu por último agora Kant, que fez lá, né, a revolução copernicana na filosofia e colocou o sujeito de volta no centro. Então, né, o Kant, ele vai tá ali, ele vai retomar também um pensamento racionalista, idealista. Por quê? O conhecimento para Kant, ele só é possível a partir das estruturas inatas que nós temos da razão,
né, que é, então, é também um conhecimento, né, lembra do conhecimento puro, a priori kantiano, que tem a ver com a noção de espaço e tempo, para que a própria experiência possa acontecer e se transformar em conhecimento. Então, esse é o panorama da história da filosofia ocidental, é claro, né, a filosofia que a gente está estudando é uma filosofia, né, eurocêntrica, europeia, né, que é a grande influência que a gente tem na colonização aqui, né, da nossa região. E a gente tem aí, então, essa história aí da filosofia e do idealismo. Aí a gente chega na Alemanha, né? A Alemanha retoma isso, o Kant é alemão, né, também, né? Então, esse idealismo alemão, ele vai acontecer ali, né, no final do século XVIII até meados do século XIX, né? Ele é iniciado por Kant, como eu já falei, com a questão do conhecimento a priori, né, do conhecimento puro, a razão pura, né, quando ele faz esse giro aí epistêmico também. Então, dentro da Alemanha, a gente tem aí um percurso para chegar a Hegel. A gente tem o Fichte, né, a gente tem o Schelling e Hegel, né, que é o ponto alto aí, a consumação do idealismo, né? Então, em Fichte, por exemplo, né, o material de vocês só vai citar o Fichte, mas é bom a gente vocês terem esses nomes, porque no vestibular eles vão tratar, às vezes, né, dos nomes desses idealistas, né? Então é bom, eles não vão aprofundar muito, porque talvez o conhecimento do idealismo ele é muito abstrato, tá? Mas eu coloquei aqui um pouquinho de cada um deles, um pouquinho da ideia deles, para que a gente possa saber mais ou menos as temáticas as abordagens que eles dão ao idealismo. Tá? Então, Fichte vai falar do eu puro, né, que cria a si mesmo e a toda a realidade. Tá? Ele vai ser até acusado de ser ateu, porque quem é responsável, né, pela própria existência é o próprio eu. O eu, enquanto ainda aí uma abstração, uma razão, e ele cria a matéria também e cria, né, os outros eus também. Então, tudo é a partir deste eu. Apareceu a palavra eu puro, a gente está falando de Fichte. Aí a gente tem, né, a maturidade com Schelling, né? A razão acima de tudo, criadora de tudo, da natureza e do espírito, tá? Então aí sim, né, a gente está falando, né, de criação de todas as coisas, mas é uma razão maior, não necessariamente esse eu, né? Mas há uma integração entre natureza e espírito. O mais interessante é que nesse idealismo de Schelling, essa razão, ela cria primeiro a natureza, depois o espírito, né? Então, tem aí, parece ser uma contradição, né? Porque é o mundo, né, material, depois o espírito, como que é isso, né? Então, tem essa questão em Schelling. E a consumação em Hegel, que é o que a gente vai focar agora, que é o espírito absoluto e a razão pura, né? Então ele vai falar desse espírito absoluto como uma razão, né, que perpassa o mundo e controla esse mundo, tá? Tudo bem? Então, continuando aqui, né? Vamos chegar em Hegel. Né? E a primeira coisa, as principais obras de Hegel. Então, Fenomenologia do Espírito, Ciência da Lógica, Princípios da Filosofia do Direito, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Introdução à História da Filosofia. Então, olha só, são as principais. Né? Então, na Fenomenologia do Espírito, ele vai fundamentar o idealismo dele, né? Como que ele vai explicar, e eu fiz um curso sobre a Fenomenologia do Espírito, ele vai explicar como que a consciência, ou né, o mundo, a partir dessa ideia, dessa razão, o mundo se materializa, né? Porque ele vai entender esse movimento de criação das coisas, um movimento que, vamos dizer assim, num certo sentido autônomo, esqueci a palavra agora, mas que essa autodeterminação, isso,
uma autodeterminação, né? Como é que isso se dá? E essa ideia que se autodetermina, se exterioriza no mundo e cria esse mundo material. É brilhante. A ciência da lógica é o texto até que eu mais me debrucei para fazer a minha tese de doutorado. A ciência da lógica, ele trabalha como que o conhecimento acontece, como que a filosofia acontece, como que é esse desdobramento da ideia, e aí esse desdobramento da ideia, sim, né, no mundo, mas ele vai tratar mesmo desse processo do conhecer, né, muito interessante, né, como que se dá até o movimento dialético aí, né, de conhecer as coisas. Os princípios da filosofia do direito, você vê que ele tem aí a ligação dele com o Estado, ele trabalha, né? O Hegel, ele vai focar na superestrutura, quando a gente estudou lá em sociologia, Marx, né? E a gente falou de infraestrutura e superestrutura em Marx, né? A infraestrutura, as relações econômicas de produção e a superestrutura, o Estado, os valores, as leis e tal. Então, se a gente for poder diferenciar Hegel e Marx, porque eles estão muito próximos e ao mesmo tempo têm diferenças, e é preciso estabelecer essas diferenças, Hegel ele foca os seus estudos nessa dita superestrutura que Marx, né, denomina aí, que é o Estado. Então, nos princípios da filosofia do direito, ele vai então aí vai focar aí nesse estudo aí do Estado. E aí a gente vai ver aí depois, mais para frente, como é que ele entende esse Estado e o grande problema aí das críticas que ele vai sofrer também, né? A Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ele pretende fazer, né, aí um estudo sobre a filosofia, e essa introdução à história da filosofia, que também é onde ele vai tentar mostrar como que a história se desdobra do conhecimento e como que essa história do conhecimento ela tem relação com a história do mundo. O pensamento hegeliano ele é muito atrevido nesse sentido, né? Pensa grande. Então, entramos agora, né, na teoria hegeliana mesmo, no seu idealismo. Então, vamos prestar bem atenção aqui, certo? Como que Hegel entende a realidade, certo? Então, quando a gente falou lá em Platão, real para Platão é o mundo das ideias, né? É o imaterial. Esse é o realismo platônico, né? E em Hegel, né, ele retoma esse idealismo, né? Então, para ele, a realidade, ele vai chamar de espírito, sujeito, processo, movimento, tá? Bem, mas o que é isso, né? Espírito, sujeito, né? Então, ele vai entender até, às vezes ele vai falar do espírito, o espírito como é essa primeira inspiração, mas esse espírito, ele mesmo se materializa, né? Então, veja, não dá para a gente separar as categorias tão absolutas em Hegel, categorias como espírito, matéria, né? Corpo, espírito, não, né? Porque o Hegel ele é mais dialético, então o que a gente vai trabalhar é uma interação, né? Entre essas categorias, né? Que a gente entende como se fossem opostas e separadas, né? Isso devido ao seu pensamento dialético. Então, aqui já começa uma certa dificuldade de entender Hegel, né? Então, essa realidade não é só uma coisa material, não é só uma substância, como tratou lá Aristóteles, que as substâncias em Aristóteles, lembram? Eram as coisas, né, que tinham corpo, que tinham unidade entre matéria e forma, né? Então, essa realidade, ela está para além da materialidade, né? Pelo contrário, né? Esse sujeito que ele pode, né, nessa primeiro movimento, ele é algo imaterial, né, que vai se materializar, se autodeterminar no mundo, tá? E essa realidade é em si mesma dialética. Opa, é isso que é a grande questão. E aí, o que é em si mesma dialética? Ela está em movimento, está em constante transformação. Então, quem que estuda o movimento e a transformação do homem, né, ao longo do tempo? A história. Então, o Hegel, ele traz um aspecto histórico muito forte para a história da filosofia. Ele vai trazer a história para o campo filosófico e vai legitimar isso como um conhecimento válido e verdadeiro.
tá? Que é o tal do devir, né? O contínuo movimento. Né? Então, se vocês lembram, o ano passado, quando a gente estudou os pré-socráticos, né? A gente trabalhou ali o devir, e Heráclito, que trabalha o devir, ele foi rejeitado, né? Por Platão, por Parmênides, né? E depois Platão, que segue a tradição de Parmênides. O Aristóteles, ele tenta conciliar ali o movimento, mas o que predomina na nossa história, na história da filosofia ocidental, europeia, vai ser a fixidade, a imobilidade como um valor de verdade, do verdadeiro. Mas aqui, então, Hegel traz o devir de volta como valor. Então, esse é o ponto alto, né? Então, esse devir, essa história, vai valorizar o individual e o particular, né? Então, esse individual, esse particular, essa característica contextual de cada momento, né, as verdades nesse movimento, então, essa é a grande sacada e a grande retomada aí do movimento na história da filosofia. Tá? Então, seguindo aqui, né, falando da dialética, que é esse ponto mais importante e talvez, né, a gente até consiga compreender mais facilmente essas novas gerações, vocês, né, mas que existe uma dificuldade muito grande de se entender o pensamento dialético, de se pensar o movimento como válido e o que é essa concepção em Hegel, porque em toda a história do pensamento, tudo que diz respeito ao movimento, a contradição no movimento e a mudança foi negada enquanto verdade. Então a gente aprendeu a pensar de um outro modo. Né? O ser humano tem uma tradição de pensar de outro modo. Então Hegel vai propor trazer o movimento enquanto verdadeiro. Né? Então, essa talvez seja a nossa dificuldade de entender, porque a gente ainda lida com muitos conhecimentos que tratam o imóvel e o fixo como única verdade, única possibilidade de verdade. Então, a dialética é uma lei, né? É uma lei, né? Ele entende como uma lei de funcionamento de todas as coisas, de funcionamento do mundo, uma lei que explica o movimento da consciência em busca de conhecimento. Olha só, ele vai falar desse movimento da consciência, porque é essa consciência que vai materializar as coisas do mundo e fazer história. Né? Então, essa é a abordagem dele. Então, quando a gente fala de filosofia, de conhecimento, né, a gente está falando de uma história que se materializa, né, que é o real em Hegel, que não é só o campo da abstração, porque essa consciência ela se autodetermina no mundo, tá? Então isso é bem, bem importante. E aí, na dialética a gente tem a questão da oposição, da contradição, né? Então, esse jogo de oposição é isso, um movimento prepara o outro, mas para que aconteça o novo, o anterior precisa ser negado. Isso é um grande problema, né? Ainda uma herança, veja, essa abordagem do jogo das oposições, além dele validar a contradição e a oposição, é uma herança do pensamento platônico, vamos ter, de Parmênides, um pensamento que ainda, olha só, a mudança ainda é uma negação, algo negativo, tá? Então, algo não é positivo, é algo negativo. Então, isso é uma herança de que o movimento, né seria algo, né, aquela herança lá de Anaximandro, que seria algo ruim. Talvez isso a gente não precisaria ajustar no pensamento hegeliano, né? Avançar um pouco mais, né? E pensar esse movimento não como talvez uma negação. Mas que ele não vai entender negativo como algo ruim. Essa também é uma questão, né? É de negar, de subtrair, vamos ver, né? Então, o movimento dialético da realidade são o quê? Momentos que se contradizem entre si, né? Então, se negam, se perdem, sem perder a unidade, né, do processo, e levam a um crescente autoenriquecimento. Então, veja, nessa negação há um crescimento, aqui é uma positividade, né? Então, é nesse embate, então existe como se fosse uma linha, né, para Hegel, e aí o evolucionismo vai se inspirar nisso também, uma linha sempre crescente para o progresso, para o melhor. Então, é como se o movimento anterior fosse pior e o movimento posterior sempre está num processo de melhoras. Isso também já é muito questionado hoje, né? Será que a gente está sempre no movimento crescente de melhora? Será que não há algum tipo de retrocesso? Essas são também críticas à dialética de Hegel, mas ele dá essa perspectiva de um crescimento sempre auto-enriquecido, tá? E aí, né,
como que a gente pode pensar essa dialética enquanto espiral, olha ali, né? Então, esse movimento do real é para ele um movimento circular que não se fecha, um movimento em espiral, né? Porque se eu tiver um círculo fechado, o círculo, veja, ele se fecha, certo? Se fecha, né? Então, eu dou a volta e volto para o mesmo, movimento circular. Só que a dialética em Hegel é um movimento circular de início, meio, fim, novo início, mas aí ele não se fecha aqui, ele está aberto e continua essa espiral, tá bem? Então, traduzindo o pensamento hegeliano, né, que isso não foi Hegel que escreveu deste modo, foram, né, quem interpretou Hegel depois para facilitar como que é esse movimento real, a gente tem aqui tese, antítese e síntese, tá? Tese, antítese e síntese. Afirmação, né? Antítese, negação e síntese, a nova tese. Novo momento é um momento final desse movimento e o momento inicial do próximo movimento, né? A síntese é tese, tá? Então é aí que começa a dar o nó na nossa cabeça, porque início e fim podem ser considerados o mesmo, claro. É o fim do anterior e o início do posterior. Né? Então, princípio e fim, né, são o mesmo, né? Mas depende da posição que eu esteja vendo, pode ser algo que é o final de um movimento ou algo que é o início de um novo movimento do real, tá? Então, esse movimento do real se dá a partir de embate e superação da contradição. Então, uma tese com a negação, uma outra tese, que seria a antítese dessa primeira, embate, né? Contradição, e aí a gente tem o movimento, tá? Então, a mola propulsora da história é o próprio embate, a própria contradição que a gente vai ver mais à frente, tá? Aí a gente tem uma outra questão, é que, como para Hegel, como ele é idealista, quem é que faz esse movimento do real? Quem controla, o fio condutor deste movimento do real é o espírito absoluto, tá? Que é essa razão absoluta, né? Que é esse ser aí, né? Mais abstrato, né? Mas que é o que determina o mundo. Ó, falei em determinação, né? Faz essa autodeterminação no mundo. Então, veja, quem determina o mundo? A ideia, o espírito absoluto, a razão absoluta em Hegel, né? E no idealismo, né? E aí, ó, essa frase aqui, essa citação hegeliana, tá bem? Estão vendo aqui embaixo? Tudo que é real é racional. E tudo que é racional é real. Tá bem? Então, aqui dá muita discussão filosófica, né? Falar que esse real é racional e o racional é real. Então, pensem sobre isso, né? Reflitam, né? E a gente conversa mais calma depois. Mas essa é a concepção, né? Tudo que existe é próprio da racionalidade, né? Só que aí dá várias questões. Nossa, mas então a fome, né? E a desigualdade social é racional? Para Hegel tá? Tem uma lógica. Dependendo do ponto de vista, né? Qual é a racionalidade que predomina para que se tenha esse funcionamento? Ele não vai questionar isso. O Hegel vai estudar o Estado, não vai adentrar os pormenores da desigualdade social, como Marx vai ter isso como foco, né? Para entender a desigualdade do proletário, né? Nessa Inglaterra industrial, tá bem? Não é o que Hegel vai fazer. E aí, para a gente fechar o pensamento de dialética, né? A gente tem aqui, né, a ideia de contradição, né? Então, a contradição seria, então, essa mola, né, propulsora do movimento. Então, conflitos, guerras, injustiças, dominação de um povo sobre o outro, devem ser compreendidos como contradições, momentos negativos que funcionam como mola dialética que move a história. Tá? Então, depois o Marx vai se apropriar da dialética, mas ele vai falar dessa contradição, então, dada pela luta de classes, justamente por essas oposições e embates que tem até, vamos dizer ali, nas desigualdades, as injustiças estão aqui.
né? Mas o Hegel vai legitimar isso tudo, não vai fazer uma crítica, né, direta à sociedade, ele vai procurar entender esse movimento, como é que esse movimento se dá, né, na história, sem fazer uma crítica. Então, nesse sentido, é como se ele estivesse também legitimando e explicando, olha, isso tudo faz parte do movimento real, tem um fio condutor que é a razão, e tudo é racional. Então dá aquela sensação de que para Hegel está tudo certo, porque ele não emite uma crítica. Então, como eu já falei para vocês em vários outros momentos, sempre eu gosto de falar para meus alunos, né? Tem alguns filósofos que são críticos e tem alguns filósofos que eles legitimam o pensamento, né? Ou a sociedade, ou o que está acontecendo, ou a estrutura política, seja o que for, né? Ele cria ideologias que tentam justificar aquele momento. Então, muitos filósofos tentam só explicar, né? E outros filósofos, eles vão criticar e pensar em melhorar, né? Vão pensar mais à frente, né? Até são mais idealistas, né? Então, você vê aí, Marx é um grande materialista, seria um grande idealista, porque ele propõe aí uma ideia do socialismo, do comunismo, uma outra sociedade melhor, faz uma crítica, né? Então, olha aí a ideia, né? Querendo se materializar dentro de um materialista. Enfim, essas são as contradições que a gente encontra aí na história da filosofia. Tá bem? E Hegel, então, não vai fazer essa crítica. Então, quando ele faz essa afirmação dessa mola dialética, propulsora do movimento da história, ele não está emitindo uma crítica, tá? Então, isso é um grande, grande problema no pensamento hegeliano. E aí a gente tem aqui, né, outro conceito muito importante em Hegel, que é esse saber absoluto, essa razão, né? Então, essa razão, esse saber absoluto, controla o movimento do real e da história, esse fio condutor que a gente já vinha falando. Né? Supera o entendimento finito e adquire a certeza de ser toda a realidade. Né? Então, esse saber absoluto, ele é para além da finitude do nosso corpo, da matéria, né, desse sujeito, dos seres humanos, né, vamos dizer. Né? Então, a ideia da infinitude vem aí nesse saber, nessa conceituação do saber absoluto, né, desse fio condutor da história. Né? Esse saber absoluto também é a consciência da unidade de ser e pensar, né? Então, né, eu sou, vamos pensar assim, eu sou o que eu penso, né? Então, vamos dizer, tem uma base aí hegeliana, na verdade, o que esse pensamento, essa ideia é o que materializa o ser, tá? Nesse sentido. E aí vai harmonizar subjetividade e objetividade. O que seria harmonizar subjetividade e objetividade? Integrar, tá? Então, quando a gente fala lá que não perde a unidade, é porque não há cisão, separação. Esses contrários que eram tidos como separados, que é o objetivo e o subjetivo, na verdade, em Hegel não tem como separar. Eles estão unidos, né? E os hegelianos, né, quando eles costumam, né, defender que o idealismo de Hegel fala sobre a materialidade do mundo. Na verdade, o que Hegel escreve é como esse mundo material se dá. Então, ele também foca na materialidade, ele vai explicar essa objetividade, mas de forma integrada com o sujeito, ou com esse saber, ou com a razão absoluta, o espírito absoluto, né, que vem primeiro, né, essa ideia, mas essa ideia é matéria. Então, é nesse sentido que os hegelianos vão dizer, a ideia é matéria, ela se exterioriza, ela é a matéria, cria a matéria, então ela também é matéria. Então, não há como separar. Então, é bem difícil, né? A gente vem numa tradição que separa as abordagens e a gente tem aqui uma abordagem de integração, tá? E aí não pensar isso mais como coisas que se distanciam. Além de falar de contradição, de negação, veja, eles formam uma unidade. Então, o que é o mundo? O mundo é a unidade entre a subjetividade e a objetividade. Não há como separar, porque o que é objetivo vem do subjetivo. É o próprio subjetivo na sua exteriorização. Não sei se vocês estão entendendo, né? Vamos lá. Né? O fio condutor, então, é esse saber absoluto, relação entre finito e infinito. Então, ele dá, né, essa ligação na história, né? E aí, que se eu voltar um slide aqui, a gente vai ver, volta dois, a espiral aqui, né?
Então é esse fio condutor, eles não se quebram, estão sempre ligados, tá bem? Então assim a gente vai seguindo. E aí o papel da filosofia, né? A filosofia seria essa superação do entendimento finito e limitado das coisas, né? Para alcançar um saber absoluto, né? Entender esse fio condutor, né? Então, filosofia é a própria o estudo da própria manifestação desse saber absoluto no mundo, né? E é esse saber absoluto no mundo que é o saber da coisa em si, que é a coisa, né? Do que existe nesse mundo, da própria materialidade, tá? E aí a gente tem aqui, né, a filosofia também, né, busca a infinitude da coisa finita, né, que é esse entender essa relação com esses momentos distintos da história. Então, por exemplo, nossa vida hoje, o nosso momento hoje, né, ele está é bem diferente. Nossa, nós estamos aqui no século XXI, né? Já no século XXI, né? E lá no século V antes de Cristo e tal, como que as coisas eram diferentes, tal. Então, o papel da filosofia é identificar essa relação, né? Em que as coisas, elas para Hegel, elas não há uma ruptura, há sempre um processo contínuo, certo? Então, algo para gente que foi finito lá ou que é finito aqui tem uma ligação, o que dá um senso de infinitude. Tudo bem? Então, seguimos aqui. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente vai falar das críticas, então, que o pensamento hegeliano sofre. Quando ele trata da razão enquanto fio condutor, que ele acaba tirando a responsabilidade de cada ser, né? De cada sujeito no mundo, né? Porque seria uma lógica, né? Esse fio condutor da história, uma lógica maior que perdura todas as gerações. Então, isso pode levar a um conformismo e a uma passividade, né? E aí o Marx vai tentar ajustar isso aí, né? Trazendo a ideia do homem como sujeito histórico e que é quem é o fio condutor da história é o próprio homem, né? E o Hegel está tratando aí dessa forma mais abstrata. Noções abstratas, né? Ideia, espírito, razão, né? Não trata do ser real, das coisas reais e dos homens concretos. Essa é a crítica que o Hegel vai sofrer naquele momento. Mas muitos vão dizer, né, quem estuda Hegel a fundo e entende a dialética, que isso é uma crítica pautada naquela lógica, né? De que as coisas são separadas, né? A pessoa não entende o que é a ideia de dialética ainda, né? Então vai dizer, não, ele trata só do espírito, mas veja, né, como eu falei, os hegelianos defendem ele dizendo que ele não trata, o espírito é a própria matéria também, né? É o homem concreto também, mas enfim. Então ele vai sofrer essa crítica também, assim como o Parmênides, né, de ficar muito na esfera do abstrato, do absoluto. Aí a gente tem Feuerbach, né, que é um materialista, né, que vai se opor seriamente a Hegel, ao idealismo e à própria dialética, tá? Marx vai se inspirar nele e vai se inspirar em Hegel, mas ele vai criticar Hegel fortemente, né? E o Feuerbach, ele vai propor um novo ponto de partida, que é a matéria. Tá? Então, a matéria como existir independente de uma razão, de um pensamento, de uma ideia, enfim, é outro caminho. Né? Schopenhauer considera Hegel um charlatão. Olha a crítica que Hegel sofre por defender os interesses do Estado e ser legitimador das formas de governo. Por quê? Porque esse fio condutor da história, né, a forma da razão se exteriorizar no mundo, ele vai na teoria dele do direito, lá, na filosofia do direito, ele vai falar do Estado, e esse Estado seria o responsável nessa materialização do espírito absoluto no mundo. Então, isso criou um grandioso problema para Hegel, porque ele, como se ele dissesse assim, bem, esse Estado representa o espírito absoluto. Ele é o responsável em trazer as ideias melhores, né? Nesse movimento sempre crescente né? Sempre, vamos dizer assim, auto desenvolvido. Tem uma outra palavrinha que eu esqueci agora, mas que fala desse crescimento constante, né? Então, o Estado, ele está legitimando o Estado, e como ele não fez nenhuma crítica, então ele vai
né, no momento, ou seja, o Estado sempre está sofrendo crítica, né, em momentos de crise, em vários momentos, ele vai ser acusado, então, de charlatão, de legitimador do Estado, né, de legitimador do status quo. Então, essa é a grande, né, o grande problema de Hegel aí, naquele momento histórico, né, na história da filosofia. E assim a gente encerra esses slides, esses conteúdos de hoje, da nossa aula sobre o idealismo, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, né, podem fazer perguntas agora, se quiserem.